Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 10, do verso 38 ao 42. Vamos refletir nessa palavra e ver o que essa passagem tem para nos exortar. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele entrou na casa de Marta e Maria. E no momento que o Senhor chegou, ele se assentou e começou a falar da palavra de Deus. Começou a anunciar sobre a palavra, a ensinar sobre a palavra de Deus. E nesse momento, Maria, ela também se assentou aos pés do Senhor Jesus. No momento que o Senhor Jesus sentou e começou a falar da palavra, ensinar a palavra, Maria se assentou aos pés do Senhor e simplesmente esqueceu de todo o resto. Maria, naquele momento, ela se assentou simplesmente, exclusivamente, para ouvir o Senhor falar. Mas Marta não. Marta estava distraída com os serviços da casa. Marta ficou preocupada, irmãos, em atender o Senhor bem, em servir o Senhor bem. Então, Marta, ela foi para a cozinha, começou a fazer café, fazer algum lanche, né? Começou a fazer serviços para poder atender o Senhor bem, para poder servir o Senhor bem materialmente. E Marta se incomodou, irmãos, porque ela estava fazendo os serviços ali, preparando alguma coisa para atender o Senhor, e ela percebeu que ela estava fazendo aquilo sozinha. E Maria estava só sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo ele falar. E aquilo incomodou Marta, e ela pensou: eu estou aqui sozinha trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Correndo aqui para poder servir o Senhor, e Maria não me ajuda, está lá sentada só ouvindo. Então Marta chegou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, o Senhor não está vendo que a minha irmã me deixa servir só? Eu estou fazendo tudo aqui nas cozinhas, estou preparando tudo aqui para servir o Senhor bem, mas Maria não me ajuda? Fala para ela me ajudar. Irmãos, e a resposta do Senhor, meu Deus do céu. E o Senhor respondendo para Marta disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu essa boa parte que é necessária, Marta, e a qual não lhe será tirada. Meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus do céu. Irmãos, olha que coisa impressionante.
Marta, ela estava fazendo algo necessário. Ela estava fazendo o que de fato precisava fazer. Ela não estava sem fazer nada, né? Ela não estava deitada na rede, em um outro cômodo da casa, não dando atenção para o que o Senhor Jesus estava ensinando, né? Ela não estava desprezando aquilo que o Senhor Jesus falava. Ela não estava com preguiça em um outro cômodo, descansando, dormindo, né? Ociosa, não. Ela estava preocupada em atender o Senhor bem, em servir o Senhor bem. Mas Marta não percebeu, irmãos, que isso é uma distração quando se trata das coisas de Deus. Ela não percebeu, irmãos, que ela poderia servir o Senhor bem, servir um café, um suco para o Senhor, fazer um lanche depois dos ensinamentos, depois de ouvir o Senhor falar, depois de se alimentar espiritualmente, aí sim ela poderia servir o Senhor materialmente. Mas ela não percebeu isto, irmãos. Ela se distraiu e foi fazer os serviços da casa para atender o Senhor materialmente. Mas Maria não. Se assentou aos pés do Senhor, como querendo dizer: todo dia vai ter serviço de casa, todo dia tem coisa para fazer. Amanhã eu faço, depois eu faço, mas agora eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou sentar aos pés do Mestre, não vou levantar daqui, vou ouvir toda palavra que sair da boca do Senhor. Não vou deixar cair nem um tio, nem um jota e nenhuma vírgula. Não vou me distrair com nada. Foi isso que Maria pensou. E realmente assim ela fez, irmãos. Então, o que essa passagem ela traz para nós de reflexão, o que essa passagem ela nos exorta, nos ensina, nos admoesta, a que não devemos ficar distraídos com as coisas desta vida, quando falamos, irmãos, quando o assunto é as coisas de Deus. Novamente, e Marta não se distraiu por causa de preguiça, não porque queria ficar ociosa, só deitada, descansando, dormindo. Não, irmãos, ela se distraiu com coisas necessárias que precisavam ser feitas. Só que ela estava fazendo na hora errada, irmãos. Ela deveria dar prioridade em se assentar aos pés do Senhor naquele momento e ouvir a sua palavra. Mas não, ela se distraiu com os afazeres de casa. Irmãos, e nós estamos vivendo num tempo em que os cristãos estão se distraindo com as coisas desta vida. A prioridade dos cristãos não é a palavra de Deus, não é as coisas de Deus, não são assuntos espirituais. Primeiramente, irmãos, a prioridade na vida das pessoas é o trabalho. Depois a família, é a escola, é a profissão, é o seu conforto, é as suas conquistas, os seus objetivos, os seus problemas pessoais, o seu entretenimento, a sua diversão. Se sobrar tempo, aí é para Deus. Se sobrar tempo, aí eu leio a palavra. Se sobrar tempo, aí eu oro. Se sobrar tempo, se der, se eu não tiver muito cansado, eu congrego. Olha só o que o profeta Isaías disse.
Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, se perguntarmos, irmãos, todo mundo vai falar que primeiramente é Deus na sua vida. Mas na prática, não é verdade. Prioridade é o trabalho, a família, os problemas familiares, o entretenimento, a vida pessoal, o conforto. Se sobrar tempo, aí eu vou buscar as coisas de Deus, porque Deus sabe, irmãos. Deus entende, Deus sabe de todas as coisas. Inclusive tem um ditado que diz assim, irmãos: primeiro a obrigação e depois a devoção. Mas a palavra de Deus, ela diz o contrário, irmãos. Ela diz assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só, viu que contradição? Mas as pessoas dizem simplesmente de lábios que colocam Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas na prática, não é verdade, irmãos. Na prática, não é verdade. Ainda mais no tempo em que nós vivemos e que nós alcançamos, a era da tecnologia, o advento da internet, aonde, irmãos, o pouquinho de espiritualidade que ainda havia na igreja, havia nos cristãos, acabou por causa da tecnologia. Acabou. O pouco tempo que ainda restava para a igreja, para os cristãos se dedicarem nas coisas de Deus, acabou, foi minado, foi roubado pela tecnologia. É isso, irmãos. Então as pessoas, elas vivem 24 horas com o celular na mão. Dormem com o celular, acordam com o celular, comem com o celular, bebem com o celular, trabalham com o celular, vão socializar na igreja com o celular. Irmãos, antes de se alimentar, primeiro tira foto do alimento para poder postar nas redes sociais. Tudo é com celular. Até no banheiro as pessoas vão com celular. Mas não é para falar das coisas de Deus no celular. Porque para responder uma saudação não tem tempo. Para ouvir uma mensagem referente à palavra de Deus, 10, 15, 20 minutos, não tem tempo. Para dialogar com alguém sobre as coisas de Deus, assuntos espirituais que realmente edificam e saciam a alma, não tem tempo. Está com o celular na mão, 24 horas, mas não tem tempo. Por quê, irmãos? Porque na verdade não é a falta de tempo, é a falta de interesse, irmãos. É a falta de prioridade, porque a pessoa vai disponibilizar o seu tempo para aquilo que ela tem interesse, para aquilo que é prioridade na sua vida. É isso. A prioridade na vida de Marta foi fazer os afazeres da casa, foi fazer um café, fazer um suco, fazer um lanche para servir o Senhor. Aquilo foi a prioridade naquele momento para Marta, mas para Maria, a prioridade naquele momento que ela viu o Senhor chegar, foi se assentar aos pés do Senhor e não perder uma palavra, não perder um ensinamento. Viu que não é questão de tempo, é questão de prioridade, é questão do que realmente me interessa. Aquilo que me interessa, eu tenho todo o tempo do mundo, mas aquilo que não me interessa, aquilo que não me desperta, que não chama a minha atenção, que não é prioridade na minha vida, não vou dar importância, então não vou gastar o meu tempo com aquilo. É isso, irmãos. Não é questão de não ter tempo, é questão de falta de interesse e de prioridade.
É isso, irmãos. Irmãos, ninguém se engana. A arma do diabo, a ferramenta do anticristo será a tecnologia. Será a tecnologia. Então a pessoa, em 24 horas que tem o dia, a pessoa não tem 30 minutos para orar a Deus. A pessoa não tem 15 minutos para ler as Escrituras. A pessoa não tem 20 minutos para poder ouvir algum áudio referente à palavra de Deus. Não. Mas ela tem tempo para assistir 2 horas e meia de filme. Ela tem tempo para maratonar vários episódios de uma série. Ela tem tempo para ficar 2, 3, 4, 5 horas nas mídias sociais. Facebook, Instagram, TikTok. Aí a pessoa tem tempo. Para o trabalho é 8 horas por dia, irmãos, no mínimo. Alguns trabalham 10, outros 12 horas por dia, outros até mais, porque o trabalho é prioridade para todo mundo, não é? Mas para tirar 30 minutos por dia para orar a Deus não tem tempo. Para tirar 15 minutos por dia para ler a palavra de Deus, que é a Escritura, não tem tempo. Para responder uma saudação, ouvir um áudio, conversar, ainda que seja pelo telefone, pelo WhatsApp, assunto que edifica, falar da palavra, falar da Escritura, falar de coisa que alimenta espiritual, que sacia, que traz edificação, que traz aprendizado, não tem tempo. Os irmãos percebem que na verdade não é a falta de tempo, mas é a falta de interesse e de prioridade. Porque aquilo que interessa a pessoa, que é o trabalho, que é o dinheiro, que é o entretenimento, a pessoa tem todo o tempo do mundo. É isso, irmãos. E Marta ainda foi cobrar do Senhor Jesus: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou trabalhando sozinha, estou aqui na cozinha, Senhor, me desdobrando sozinha, e o Senhor não está vendo que a Maria não me ajuda em nada? Fala para ela me ajudar. Enquanto Maria estava sentada aos pés do mestre, aprendendo, sendo edificada, sendo formada, gerada dentro dela a vida eterna, Marta estava distraída, fazendo café, fazendo suco, fazendo bolo e fazendo pão, e ainda achava que estava certa. Ainda achava que estava certa. E qual foi a resposta do Senhor para Marta? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Coisa linda, irmãos. Coisa lindas. Esse áudio aqui, ixi, ó, tá chegando aos 20 minutos. Alguém vai olhar o áudio e vai falar: vixe, 20 minutos de áudio, não vou nem abrir, não vou nem ver, não vou nem ouvir. É isso, irmãos, porque é sobre as coisas de Deus, não tem interesse, fadiga, enjoa, cansa, mas Facebook, filme, série, vídeos de piada, vídeos engraçados, de chocarrice, aí é 2 horas, 3 horas, até durmo, cochilo com o celular em cima da minha cara. Mas ouvir a palavra de Deus, falar sobre a palavra, dialogarmos sobre o evangelho, compreendermos as escrituras, ixi, o áudio é muito longo, não vou nem ouvir.
Essa é a realidade, irmãos. Não tô falando dos irmãos aqui do grupo. Isso é geral. A palavra de Deus abrange o mundo, irmão. Todas as pessoas, é de forma geral. Acabou o interesse, acabou o prazer, acabou a prioridade pelas coisas de Deus. É isso, irmãos. O Senhor Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? É isso, irmãos. É isso. Então, então essa palavra ela está nos exortando a que acordemos, irmãos, a que despertemos-nos do sono espiritual e que haja dentro do nosso coração o interesse, a vontade, a fome, o prazer e a sede pelas coisas de Deus. E se alguém não tem, irmão, corre. Irmã, corre aos pés do Senhor e clama por misericórdia, para que Ele possa colocar dentro do seu coração a fome e a sede pela sua palavra. É isso, irmãos. É isso. Então, quem nós somos diante de Deus? Marta? Maria? Qual é a nossa prioridade? A vida material? As coisas desta vida? O trabalho? A escola? A profissão? A família? O entretenimento? O conforto? Ou a vida eterna? Ou a vida. Irmãos, não adianta falar que é a vida eterna e na prática buscar primeiramente as coisas desta vida. Lembra? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, as suas atitudes, as suas obras, o seu interesse e as suas prioridades mostram outra coisa. Não adianta palavras, irmãos. É preciso obras. É preciso atitude. Lembra? A fé sem obras, ela é morta. Então não adianta alguém falar que tem fé, tem Deus como prioridade, que busca primeiro as coisas de Deus, se as suas obras, as suas atitudes e as suas prioridades mostram outra coisa. É isso, irmãos. É isso. Quem nós somos? Marta? Maria? Quem nós somos, irmãos? Marta? Maria? Deus que abençoe a todos nós, irmãos.